Olá pessoal, então agora continuamos tratando da aula 4, parte 2, e na primeira parte a gente viu alguns problemas que o Michael Hillman coloca, a base que ele quer tratar a legitimidade da autoridade política a partir de certas intuições básicas que as pessoas compartilham, e então, após aquelas situações hipotéticas, ele começa a tratar sobre a questão da autoridade política mesmo. Então, eu cito aqui uma passagem: a diferença essencial entre libertários e não libertários é que os libertários aplicam os mesmos padrões éticos ao comportamento do governo que eles aplicam ao comportamento dos agentes não governamentais, enquanto os não libertários acreditam que o governo é especial de uma forma que isenta algumas das restrições morais que se aplicam a outros agentes. A questão aqui nem é tratar do libertarianismo, a gente já viu em Nozick, que não é esse ponto. Obviamente, como esse autor desse viés, ele acaba tratando a questão da legitimidade da autoridade política e dando sua resposta a essa questão a partir de uma ideia dentro do libertarianismo. Mas o que eu quis, como eu disse, trazer aqui é a relação de como ver o problema da legitimidade a partir do intuicionismo. O que acontece? O que ele está apontando para cá, aqui, né, nesse trecho, é que, olha, a gente tem que olhar certas ações quando são feitas por agentes governamentais e pensar que, em última análise, são ações análogas às que são feitas por pessoas normais, digamos assim. Então, alguns problemas que ocorrem. Há certa distinção entre ações realizadas por agentes individuais, privados e agentes governamentais. Ele está apontando para esse problema. Um status moral especial para as ações realizadas por agentes governamentais. Então, quando são agentes governamentais que realizam ações de certo tipo, elas parecem que têm um status moral especial. Por quê? Porque os governos possuem autoridade política. Ele vai dizer que a autoridade política, então, possui dois aspectos. O que a gente chama de legitimidade política, que é o direito de fazer certas leis e aplicá-las, né? Ou seja, em suma, o direito de governar, de emitir comandos, de emitir leis, códigos, diretrizes, essas coisas. Como o Estado, a autoridade política, tem o direito de emitir comandos, obviamente, né, há uma obrigação política. Os indivíduos têm uma obrigação de obedecer ao governo, mesmo em circunstâncias em que alguém não seria obrigado a obedecer a ordens semelhantes emitidas por um agente não governamental, como nas situações hipotéticas. Ou seja, obviamente, se o governo tem essa legitimidade política, em contrapartida, os cidadãos têm uma obrigação, um dever de seguir esses comandos. Essa é a relação, esses dois aspectos da autoridade política. Daí surgem algumas questões, obviamente, quando a gente fala da legitimidade da autoridade política, vai surgir algumas questões quando a autoridade política é legítima. Eu quis enfatizar aqui a questão das questões, dessas perguntas, do debate sobre a legitimidade da autoridade, embora o Michael Hillman ele vai defender uma posição anarquista, ele acha que não há como legitimar a autoridade política. E outra questão que surge: temos deveres de obedecer ao Estado? Quando e quem tem o direito de governar? Todas as questões envolvem um tema principal, vamos dizer, a questão principal, que é a legitimidade da autoridade política ou a legitimidade do Estado. O que o Michael Hillman afirma? Olha, a motivação central do libertarianismo é a seguinte: os libertários são céticos quanto à autoridade. Minha defesa do libertarianismo parte da suposição de que esse ceticismo é justificado, a menos até que alguém possa articular uma explicação satisfatória para a autoridade política. Ou seja, o ponto é o seguinte: ele começa a partir de certas intuições básicas que as pessoas compartilham, por isso que eu citei na outra aula algumas situações hipotéticas, e a partir disso, olha, existem essas situações que as pessoas razoavelmente diriam que não se poderia, não aceitaria algumas ações como legítima moralmente, mas existem situações análogas que são realizadas por agentes públicos e que
parecem serem, né, as mesmas que quando realizadas por agentes privados. Então, se alguém vê que tem um status moral diferente quando são realizados por agentes governamentais, o ônus da prova recai por quem defende a legitimidade, né, ou esse status moral especial. Então, o ponto é esse. Ele diz, olha, quem defende que o governo tem um status moral especial vai ter que justificar, vai ter que apresentar uma justificação para isso. Então a questão é a seguinte, então ele vai apresentar nesse artigo 3 modos de justificar a legitimidade da autoridade política. Esse artigo, ele é um resumo pontual de algumas ideias, né, que ele tem do debate sobre a legitimidade da autoridade, que ele escreveu num livro maior, né? Até coloco depois a referência, e nessa obra, na obra principal, ele trata de várias questões, de vários pontos, digamos, várias justificativas da legitimidade da autoridade política e tenta respondê-la, dentro dessa base do intuicionismo ético, né? Aqui, o artigo, se vocês olhar no texto, é bem curto, então ele trata de modo bem resumido, só apresentando as ideias principais. Ele traz nesse artigo 3 modos de justificar a legitimidade da autoridade política, existem outros, né? A teoria implícita do contrato social, a teoria do contrato hipotético e a autoridade da democracia. A questão do contrato social, nós já estamos acostumados na filosofia, geralmente é um dos temas que a gente mais olha em filosofia política, né? Tanto os contratualistas, o contratualismo clássico como o Rawls, né? Que é um contratualista do século XX. E tem mais autoridade da democracia, também é um tipo de justificativa para a legitimidade da autoridade política que nós estamos acostumados. Teoria implícita do contrato social, a tese. A legitimidade das ações do governo se baseia em um contrato. Nós aceitamos esse contrato implicitamente quando usamos serviços governamentais, vivemos em determinada área geográfica ou evitamos protestar explicitamente. Ou seja, a ideia que a gente tem, por exemplo, na nossa Constituição, né, ela reflete esse contrato, né, a ideia que os indivíduos realizam um contrato social. O Hume vai apresentar, olha, então, essa ideia do contrato, então vamos pensar o que é um contrato padrão. Quando a gente fala em contrato entre os indivíduos, né, em sociedade, a gente pensa em alguns elementos básicos. E contrato que a gente pode pensar, um contrato que as pessoas fazem para fazer um clube, um contrato, né, para, digamos, de emprego, um contrato de compra e venda, um contrato de vários tipos de contrato, um contrato civil de casamento, seja o que for, né? Tem 3 elementos. Ambas as partes devem ter um modo razoável de desistir, ou seja, desfazer o contrato. A gente pensa em sociedade, a gente tem, digamos, liberdade de entrar no contrato e de sair do contrato. Se uma parte declarar explicitamente que não concorda, não se pode afirmar que ele concordou implicitamente de qualquer forma. Essa é uma ideia base dos contratos. Ambas as partes devem assumir obrigações entre si, e se uma parte explicitamente repudiar suas obrigações sob o contrato, a outra parte não estará mais obrigada a fazer sua parte. Então, esses são 3 elementos que ele apresenta, que são elementos base de uma ideia de contrato em sociedade. Contratos que as pessoas realizam nas suas interações de sociedade. Ele vai dizer, olha, mas o problema é que o tipo de contrato social ali, que é apresentado como uma forma de legitimar a autoridade política, ele viola esses 3 princípios. Os governos controlam todos os espaços geográficos habitáveis. Não há como sair do contrato. Então, a ideia assim se eu não aceito o tipo de contrato apresentado pelo, digamos, aqui, nossa Constituição de 88, eu não tenho como sair desse contrato porque os governos controlam os espaços geográficos do mundo. Mesmo não concordando explicitamente, o governo irá impor suas condições. Não importa se eu concordo ou não explicitamente com o contrato, eu tenho
que seguir, né, os comandos do Estado. O governo não reconhece nenhuma obrigação de fazer nada por você. Ele aponta no texto e no livro dele alguns exemplos, né? Eu vou citar um dos exemplos é a segurança pública, ou seja, né, não há uma obrigação de proteção individual específica. A gente pensa, o Estado tem uma das atribuições do Estado é garantir a segurança, né? A segurança pública, né? Mas, segundo o Hume, isso é bem evidente, o Estado não tem, enfim, em última análise, a obrigação de uma proteção específica, né? Então, por exemplo, acontece, ele está colocando aqui casos, ele cita dos Estados Unidos, por exemplo, o caso de alguém que é assaltado na rua, né? E o Estado teria essa, digamos, a obrigação de segurança pública, e aí tu não pode cobrar do Estado, né? Que ele não cumpriu essa obrigação e eu acabei sendo assaltado na rua, né? Por exemplo. A segunda teoria, o modo de legitimar a autoridade política, é a teoria do contrato hipotético. Ali a gente estaria num contrato aos modos do Rawls. O governo tem autoridade porque teríamos concordado com o contrato social em um cenário hipotético em que todos éramos perfeitamente razoáveis e decidimos sobre os princípios fundamentais de nossa sociedade. Isso é importante porque o fato de concordarmos com algum contrato mostra que o acordo é justo e razoável. Ou seja, a ideia de um hipotético contrato razoável e justo. Eu botei entre aspas o contrato dos sonhos. Se a gente pegar, a gente olhou a questão do Rawls, né? Aquela ideia do contrato a partir digamos, de uma situação hipotética que as pessoas escolheriam quais seriam os princípios justos, razoáveis, né, para uma sociedade justa, né? A ideia do Michael Huemer é pensando nessa ideia de contrato. Por quê? Ele vai dizer, olha, imagine que alguém faça uma oferta de emprego. Minha oferta é tão justa e razoável que qualquer pessoa razoável aceitaria. No entanto, né, você recusa. A ideia é, olha, pode se apresentar o melhor contrato de emprego, nós podemos pensar, né, olha, qual a melhor... Alguém pode chegar para nós, somos da filosofia, olha, o contrato de emprego em Princeton, a melhor universidade do mundo, para quem sonha, vamos dizer, ser professor. Então, vem um emprego, vão te pagar a casa, um salário de não sei quantos $1.000, toda a estrutura, você vai ter um contrato vitalício, a gente pode pensar as melhores coisas que a gente imaginaria como professores, né? E mesmo assim a gente pode chegar assim, não, ok, pô, ótimo esse contrato, mas eu não quero. Legal, muito bom, todo mundo aceitaria, qualquer professor de filosofia aceitaria, mas eu não quero. Não quero. Mesmo que seja justo e razoável, eu não quero, não quero entrar nesse contrato. Agora é permissível que eu force você a aceitar a minha oferta, ou seja, escravizar você, em virtude do fato de que foi uma oferta justa e razoável, com a qual você teria concordado em um certo cenário hipotético? Se não, então de que relevância moral é um contrato hipotético? Esse é o ponto que o Michael Hillman apresenta. Olha, até o melhor contrato do mundo, as pessoas, pelo menos numa situação normal, nas relações que a gente tem em sociedade, as pessoas poderiam não aceitar, né? Poderiam não concordar, ou mesmo achando muito bom, dizer, olha, não quero. E por fim, o terceiro modo de tentar legitimar a autoridade política é o que eles chamam de autoridade da democracia. A tese é, somos obrigados a obedecer às leis porque elas foram feitas democraticamente e, portanto, refletem a vontade da maioria das pessoas. Claro, a gente sabe que algumas leis, ele até aponta no texto, não refletem a vontade da maioria, mas pensando desse modo, não refletem a maioria no sentido que elas podem serem feitas do modo que só reflete a vontade de uma minoria. Mas a gente pode pensar num tipo de votação de que de fato, as leis, existem algumas leis desse tipo,
que refletem a vontade da maioria das pessoas. O que ele vai dizer é que em outras situações, né, as situações do dia a dia, né, em que as pessoas se relacionam, a vontade da maioria não seria moralmente correta, né? Por exemplo, imagine que resolvo sair com um grupo de 9 amigos até um bar. Nós acumulamos uma fatura de consumo e surge a questão de como a fatura deve ser dividida. Você chega à conta, né? Deve ser dividida igualmente ou cada pessoa deve pagar pelo que pediu? Um dos meus amigos propõe que eu pague 70% da conta, com o restante sendo dividido entre os outros. Eu recuso. Não pedi nada perto de 70% das bebidas. Eles votam. Acontece que todos na mesa, exceto eu, querem que eu pague a maior parte da conta. Sou agora obrigado a pagar 70%? Os outros têm o direito de me obrigar a fazer isso? Se não, então de que relevância é a vontade da maioria? O que ele aponta aqui é isso. Olha, a vontade da maioria, em várias situações hipotéticas, ele cita uma, não seria moralmente correto assim, ter essa imposição. Então, é um problema, né, quando esse mesmo modo, né, de ação é realizado ou é defendido como um modo de legitimar a autoridade política. O ponto eu fiz um recorte desse artigo do Michael Hillman. O ponto que eu quis trazer é simplesmente a gente olhar o modo de ver a autoridade política, a legitimidade da autoridade política, a partir desse elemento, digamos, de certas intuições básicas ou de realizar, digamos, tratar essa questão da legitimidade da autoridade política, colocando essas duas situações, ações análogas, não, comparar a mesma situação quando ela é realizada por agentes privados com as situações análogas quando é realizado por agentes governamentais. Para apontar, né, o Michael Hillman quer apontar que, em última análise, os agentes governamentais ou os estados, eles realizam ações que em outros âmbitos, ações que, digamos, em outros âmbitos ou no dia a dia, as pessoas achariam moralmente incorreto. E tanto as justificativas para a legitimidade da autoridade política caem nesse mesmo problema. Ele apresentou, a gente viu 3 aqui, e vai dizer, olha, digamos, essas justificativas em outros ambientes, né, nas relações do dia a dia, tanto que ele cita isso, a questão da conta, né, uma coisa bem, digamos, uma situação bem corriqueira, né, ou mesmo uma oferta digamos, uma oferta de emprego, nesse caso, a oferta de emprego, a gente pode pensar em outros tipos de contrato, também uma situação corriqueira, ou mesmo na questão, nesses 3 tipos de legitimidade da autoridade política, são situações corriqueiras que as pessoas não aceitariam ou achariam moralmente incorreto, mas, quando é realizada pelo Estado, parece que tem status moral especial. Bom, o ponto seria isso, eu queria só trazer essa problemática, né, e ver como que esse modo Michael Hillman é um modo diverso, digamos, do que a gente está acostumado de ver a questão da legitimidade da autoridade política. Bem, seria isso, bons estudos, abraço.